E aí, galerinha, nós vamos estar concluindo aqui esse nosso simulado. Então, vejamos aqui que nós estamos na sequência do simulado da Primeira Guerra Mundial. É o simulado da Primeira Guerra Mundial de História. Então, veja o que diz a 10ª questão. A Primeira Guerra se caracterizou pelo uso de várias tecnologias. Essas tecnologias mortíferas no campo de batalha. Então, dentre as quais podemos destacar. Então, se você perceber, mortífera. Por que a resposta é a letra A? Armas químicas vão surgir na Primeira Guerra. Rifle de repetição já existia. Já existia. Então, esse aqui já existia. Navios de guerra já existiam. Granada de mão já existiu. Então, vejam que essa aqui é uma questão mais fácil que vocês possam imaginar. A 11. O conflito de 1914 a 18 deixou campos opostos. Então, veja aqui que nós estamos falando da Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Então, vocês podem estar fazendo esse detalhezinho bem aí que já tem uma aula. Então, vejamos aqui por que é a letra C. Vou deixar bem aqui marcado a letra C. Então, veja o que diz aí. Alemanha, Império Austro-Húngaro, até aqui tá certo. Alemanha, Império Austro-Húngaro, faltou até a Itália. Contra a França, sim. Inglaterra, sim. Rússia, sim. Olha o erro bem aqui, ó. Os Estados Unidos será após, né? Vai ser após aqui, após a formação. Então, se você perceber, essa formação da Tríplice aqui, a Entente, ela vai ser antes da guerra. Então, essa formação aqui vai ser antes da guerra acontecer e os Estados Unidos entram após a Primeira Guerra Mundial. Então, vejam por que o erro está bem aqui, Estados Unidos. A B, Alemanha, Império Russo. Não, bem aqui assim, ó, o erro bem aqui, ó. Aqui era adversário, ó, o erro dessa, Itália tá certo. Contra a Inglaterra tá certo. Aqui inverteu, ó. Se tivesse ao contrário e os Estados Unidos, a questão valeria, viu? A letra C, Alemanha, Itália, Império Austro-Húngaro, Inglaterra, Rússia e França. Aqui poderia ter o Reino Unido que estava certo. A letra D, Alemanha, Itália e o Império Turco-Otomano. Até aqui assim tá certo, apesar de aqui deveria não, mesmo que o Império Turco-Otomano ele vai entrar na sequência, mas de acordo com a formação, o erro estaria bem que assim, porque bem que assim deveria ser o Império Austro-Húngaro, porque a formação da Tríplice Aliança vai ser por esses impérios. Depois esse aqui vai entrar. Então, outro erro que você encontraria. A Inglaterra está certo, a Rússia está certo, olha aqui o erro, ó. Aqui contra o Império Austro-Húngaro não é o contrário. Então, veja como é que essa questãozinha tá básica, fácil. Veja aqui os erros e tudo mais. Então, dentro do legado da Primeira Guerra. Então, ele quer saber o que não se encaixa como legado. Veja aqui porque que é a letra D, que é o erro. O fim da hegemonia dos Estados Unidos, correto. A ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, sim, ela vai tornar-se a maior potência econômica e militar praticamente aqui. O fim do Império Europeu, ó, o fim dos impérios europeus como o alemão, o austríaco e o russo. Então, correto. Por que isso aqui está correto? A Alemanha vai tornar-se uma nação fraca. A Áustria e a Hungria vai perder territórios, vai ter formação de novos países. E a Rússia também vai surgir novos países. O próprio Império Russo vai cair, que era do czar. E a criação de uma sociedade, organização e diplomática mundial como a Organização das Nações Unidas. Pessoal, aqui é a ONU. Aqui vai ser criado, será a Liga das Nações, Liga das Nações, vocês podem encontrar Sociedade das Nações,
Se tivesse um desses termos aqui, estaria correto. A ONU será criado de 1945 em diante. Então, vejam aqui, vai ser de 1945 em diante, após o término da Segunda Guerra Mundial, porque a ONU vai substituir esse termo bem aqui, um dos dois. Então, veja por que está o erro, galerinha. Para nós estarmos finalizando, nós vamos finalizar com a 13ª, que é a 13 e a 14. Veja aqui que está pedindo um exceto. Quando falar de exceto, ele está pedindo, pessoal, exceto, ó, é a questão errada. Então, veja que ele quer saber a questão errada. E veja por que vai ser a letra C. E aqui vai ser a letra E. Aqui já é a correta. Então, vamos ver o que diz, ó. Completa-se 100 anos do término do término da Grande Guerra, que é a primeira. Então, veja que é uma questão da CAF 2018, bem atual. A Primeira Guerra começa europeia e termina com o conflito mundial. No contexto dessa guerra, acerca de seus antecedentes. Então, ele quer saber os antecedentes, o que ocorreu antes. Né? O que vai estar motivando-nos aí. Então, vamos ver aqui, ó. As rivalidades imperialistas, está ok. Originário do século XIX entre ingleses e alemães, correto. Também contribuiu para a formação de alianças distintas, ó. Vai ser a Tríplice Entente, anotem, e a Tríplice Aliança. Vejam que são formações militares. Os russos, que faziam parte da Tríplice Entente, assinaram um armistício. Galerinha, isso aqui foi correto, ó. Esse armistício, a Rússia perdia território, viu? Perdia território para os alemães. Isso porque a Rússia do czar é do que vai ter a questão do movimento socialista. Então, veja que a Alemanha, a Rússia assina um armistício com a Alemanha, um termo de paz. Quando falar de armistício, é paz, viu? Um termo de paz. Retiraram-se da guerra por causa da Revolução. Essa Revolução, vocês podem colocar a Revolução Russa. Eu vou trabalhar com vocês. Revolução Russa que aconteceu em seu território. AD. Os Estados Unidos da América entraram militarmente na guerra em 1917. Correto. Ao lado da Tríplice Entente. Correto. Se fosse aliança, estaria errado. Essa participação estadunidense foi determinante para o término do caso da termina da Primeira Guerra. Então, veja, galerinha, tudo isso aqui, ó, tá correto. Veja que está correto. A letra C é errada, ó. A questão ele quer saber é o certo, é errada. Questão da Bósnia e Herzegovina, que tinha os sérvios austríacos como aliado. Não, aqui não teve aliado. Isso aqui foi um dos motivos, ó. Por exemplo, a Sérvia vai anexar a Bósnia e Herzegovina, e isso vai ter o assassinato do Francisco Ferdinando. Então, o assassinato do Francisco Ferdinando desencadeou a questão balcânica quando os alemães invadiram Sarajevo. Essa questão ela não se encaixa. Os alemães vão invadir, vai ser aí na sequência do início da Segunda Guerra Mundial. Então vejam que todas elas estão corretas. Então a única questão errada é a letra C, porque a questão da Bósnia e Herzegovina, que tinha os sérvios austríacos como aliados. Aqui os sérvios eram inimigos dos austríacos, viu? Essa anexação da Bósnia pela Áustria é que vai desencadear aqui o assassinato. Então vejam que a Sérvia era inimiga do Império Austro-Húngaro. Então anota o detalhe. Vamos ver aqui para finalizar a 14ª. A PUC 2018. A PUC tem umas questões bem complexas, mas essa não está difícil. Ele quer saber a questão correta. O conflito pode ser considerado uma guerra civil europeia. Olha aí, ó. Uma vez que o conflito, olha o erro bem aqui, ó, apenas. Galerinha, apenas está limitando, ó. Cadê a África? Onde é que a África está envolvida? Então veja que não foi só apenas no território europeu. Anotem um detalhe. Foi a primeira guerra a utilizar modernas armas de destruição em massa.
resultante do abandono, olha o erro aqui, ó, abandono de formas tradicionais. Por que essa daqui está errada? Olha aqui, ó. Cadê, pessoal, a guerra de trincheiras? Anotem o detalhe, ó. Trincheiras. Então, essa guerra de trincheira, ela era uma guerra mais a mão, era uma guerra de perto. Então, essa arma de destruição em massa vai ser na Segunda Guerra Mundial. Então, vejam que esse aqui está o erro bem aqui no final. Ideologicamente, foi um conflito marcado pela cisão entre os países alinhados e um projeto conservador e aqueles que apoiavam o socialismo. Veja que essa questão não se encaixa com a questão de ideologia pela cisão entre os países alinhados. Veja que não se encaixa aqui um projeto conservador, você poderia até ficar na dúvida nela. Mas aqui, ó, a Primeira Guerra pode ser definida como um conflito imperialista, pois a maior parte das ações bélicas ocorreu em território colonial. Aqui, pessoal, quer dizer que a Primeira Guerra aconteceu mais foi na África? Errado. Acontece em território. A maior parte ela ocorre em território europeu, é o inverso, viu? Não é em território colonial. E a letra E, a Primeira Guerra Mundial redefiniu as fronteiras europeias. Aqui, pessoal, redefiniu as fronteiras, olha aqui, ó. Surgimento de que, professor? De novos países. Isso aqui aconteceu, viu? Abandonou tradicionais estruturas políticas e permitiu a concretização de novos projetos ideológicos. Não, então, essa redefinição das fronteiras vai ser o surgimento de novos países. Se você percebeu aqui, ó, eu vou colocar mais uma coisa aqui, ó. Impérios vão se desfragmentar, impérios vai se desfragmentar, desfragmentar. É só verificar a questão da Rússia, do Império Turco Otomano. Vejam aqui também do Império Austro-Húngaro. Então, vocês tiveram uma ideiazinha aí, galera. Então, é um simuladozinho aí para fixar ainda mais o conteúdo na mente de vocês. Então, deixem um like e até a próxima e fui!